do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Aproveita essa palavra do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Maravilha de Deus. Estamos alegres, felizes Graças a por Deus. nós estarmos juntos com os irmãos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Tivemos aí um culto abençoado no sábado, né? Na sexta-feira, né? E no sábado tivemos visitando ali outros ministérios. E Deus falou muito conosco também ali. Por isso estamos alegres, felizes de estarmos aqui junto com os irmãos nessa noite. Meus queridos, abra a tua Bíblia no Evangelho Dr. Lucas, no capítulo 7 e o versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 7 e o versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Onde o texto diz o filho da viúva de Naim, né? Uma palavra bastante conhecida da igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois de ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. Aleluia. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de modo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Aleluia. Os irmãos, tomem seu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma palavra, um conteúdo muito rico para o meu e para o teu coração nessa noite. Aleluia. Domingo, culto da família, e eu estava nesse dia meditando na palavra. O pastor pediu para nos trazer a mensagem, e comecei a folhear a Bíblia, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Aleluia. Aleluia. Primeiramente, Deus fala comigo pela palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, uma mensagem, aleluia, aonde nós vamos ver aqui a primeira ressurreição de Jesus Cristo. A primeira pessoa onde Jesus realiza um milagre. Aleluia. A Bíblia vai dizer que esta mulher já era viúva, já tinha chorado na sua casa pela perca do seu amado esposo. Mas a Bíblia diz que este menino veio adoecer e também passou a falecer. Eu trago aqui nesta noite, irmão, quem sabe esse pai estava, quem sabe, cometido numa enfermidade. A Bíblia não fala da enfermidade dele e não sabe por que ele morreu. Mas eu creio que eu, como pai, todos os pais, conversam com seu filho e falam alguma coisa. Quem sabe ele disse: olha, meu filho, eu não vou ficar muito tempo aqui nessa terra, mas você vai ser o porta-voz da tua mãe, você vai ser o comando da casa, você vai cuidar da casa, você vai ajudar a manter a casa. Eu creio que o pai teve essa conversa. Eu tenho meu filho ali, nós temos em 3, né? Tem 2 moças e um filho, e eu, de vez em quando, eu converso com ele. Ainda faz uns 15 dias, eu levei no terreno que eu tenho lá no Rio do Peixe,
e nós plantamos um ramo de banana, e eu falei, filho, eu não sei quanto tempo que o pai vai ficar aqui na terra, mas tudo isso aqui é teu. E esse pé de banana vai ser um marco, vai ser marcado. Você bate uma foto aí, porque um dia tu vai lembrar. Eu posso amanhã descer a tumba, mas você vai colher cacho dessa banana. Eu não colho. Então eu trago uma teologia, irmão, do que nós falamos com nossos filhos. O conselho que nós demos. Esse pai, quem sabe, deu esse conselho para o filho. O pai não está bem, vou partir, mas você vai ficar, você vai ser o sorriso da casa, você vai cuidar da mãe. Mas a Bíblia disse que esse menino, aleluia, também, aleluia, veio a falecer. Aleluia. Aleluia. A história vai dizer que cidade de Naim dava 30 quilômetros da cidade de Cafarnaum, onde Jesus saiu para visitar esta cidade. 30 quilômetros dá daqui na entrada do Jaraguá do Sul, no Trevo de Jaraguá. Daqui de Barra Velha, Trevo de Jaraguá, dá 30 quilômetros. Não me pergunta como é que Jesus foi, mas pelo que nós sabemos, não tinha um meio de transporte. O meio de transporte naquele tempo era um burro, né? Um jumento. Eu creio que eles foram de pé à cidade de Naim. A cidade de Naim diz que por algumas pessoas dizem que é uma cidade bonita. Lá tinha uma sinagoga, tinha uma igreja, né? E tinha ali um outro lugar que se chamava lugar de oração. E aonde foi cometido, aonde Jesus se encontrou, foi na frente de uma igreja praticamente. A Bíblia diz que ele andou 30 quilômetros até chegar nos portal de Naim. Segundo a história, do portal até em frente à sinagoga, que dava alguns passos da igreja onde eles pararam, dava ali 8 quilômetros para chegar naquela cidade. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra pelo portal adentro e se depara com a mãe chorando junto com pessoas, desesperada. Qual é a mãe que não fica desesperada com o filho, mesmo ele estando longe dela? Agora imagina depois que vem, né, a fechar os olhos e não respirar mais. Aquela mãe, quem sabe, já tinha desfalecido da sua esperança, quem sabe os seus projetos já tinham ido por terra, porque ficava sozinho. Hoje nós vivemos numa época, se vir morrer alguém da casa, hoje tem um auxílio que o governo dá, né? Tem uma aposentadoria, mas naquele tempo não tinha nada disso. Então a mãe se apoiava naquele filho para ajudar na sua casa. Aleluia. A história vai dizer aqui, irmão, que essa mãe estava chorando. Numa cidade compacta com 187 mil pessoas se moravam. Cidade muito pequena. Bastante pequena essa cidade. Mas Jesus sabia que ele tinha um trabalho para fazer neste lugar. Havia uma necessidade nesta cidade, aleluia. Glória a Deus. Às vezes, para os nossos olhos, irmãos, quando nós olhamos pelos nossos olhos carnais, nós vamos falar que certo lugar não adianta. Mas quando nós olhamos para Jesus, que é autor e consumidor da nossa fé, sabemos que em determinado lugar precisamos chegar para fazer a obra de Deus. Aleluia. Verdade. Eu creio que os discípulos de Jesus, nós vamos sair de Cafarnaum, vamos para Santa Nível, é tão longe. Tem tantos lugares ruins que nós vamos passar. Mas Jesus sabia que era preciso entrar na cidade de Naim. Aleluia. Eu não sei qual é o teu pensamento para esta noite, para esse dia. Eu não sei qual é o teu projeto para amanhã. Mas Deus, Ele conhece e sabe todas as coisas. Mas Deus tem um endereço nessa palavra para alguém aqui nesta noite. Aleluia. Deus não usa a sua igreja em vão. Deus está dando um alerta aqui nesta noite para a pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer dar um livramento, aleluia, intermédio desta palavra, aleluia. Aleluia, Deus. O salmista vai dizer no Salmo 30,
que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Tem momento da nossa vida que nós não conseguimos glorificar. Tem momento que nós estamos negligentes e não conseguimos agradecer, Severino, por tudo que Deus faz para nós. Aleluia. Por isso, essa mulher, a Bíblia diz que ela chorava. A lágrima daquela mulher chegou diante da presença de Deus. Aleluia. Comoveu o coração de Deus de mandar o seu filho intermédio daquela mulher para fazer um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não o Filho quiser revelar. Está no capítulo 11 e versículo 25 do Evangelho de São Mateus. Aleluia. Ninguém vai ao Pai se não o Filho quiser revelar. Aleluia. Então Jesus queria se revelar para aquela mulher que Deus podia fazer um milagre, aleluia. Eu não sei qual é o milagre que Deus quer fazer dentro do teu lar, aleluia. Mas Deus está voltado para tocar na tua vida e na tua família nesta noite, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória A a Deus. Bíblia vai dizer que Jesus chega ao entrar no portal da cidade de Naim. A 8 quilômetros se encontra, aleluia, com algumas pessoas no culto fúnebre, ali chorando desesperada, mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, algo acontece. Mulher, não chore. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que automaticamente o choro daquela mulher cessou. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus toca no esquife. O esquife se diz o caixão. E a Bíblia diz que quando ele toca no esquife, aleluia, o defunto fica sentado no caixão. Deus. Aleluia. Eu não sei qual é os teus sonhos que Deus quer ressuscitar nesta noite. Eu não sei qual é o teu projeto, mas Deus me trouxe aqui nessa noite, aleluia, com o intuito de dizer para você pelo Espírito Santo: aquieta o teu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Somente adore o nome do Senhor. Se tu não tiver força para adorar o nome do Senhor, pois então chore na presença de Deus. Porque a tua lágrima vai chegar a ponto de incomodar o mestre e ele chegar sobre a tua Aleluia, Deus, eu presença. creio, Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que, aleluia, no versículo 12, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram o defunto filho único de uma mãe que era viúva, e que ela ia, e uma grande multidão da cidade, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Existe compaixão, mas existe a íntima compaixão. Nós temos texto e contexto da palavra de Deus que fala de íntima compaixão. Quando Jesus, ele se depara, um homem se depara com um moço que foi apedrejado, foi espancado, e a Bíblia diz que judiaram dele e deixaram morto, e muitas pessoas passaram por ele e não deram bola. Mas a Bíblia diz que um moço chamado Bom Samaritano, de uma linhagem diferente, a Bíblia diz que ele parou e olhou, e ele teve uma íntima compaixão. Ele teve um amor maior do que aquilo que precisava. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele deu o melhor que ele tinha. Verdade, meu Deus. Aleluia. Ele primeiro derramou sobre aquelas pisaduras o azeite. E o azeite, irmão, o óleo, ele tinha um valor equivalente a ouro. Derramou sobre aquelas feridas. Aleluia. A Bíblia diz que ele desceu da sua carreta, do seu carro do ano, que era um jumento, colocou o moço sobre aquela carrogadura, pegou no cabresto do animal e levou sobre uma estalagem. Aleluia, Deus. Chama-se íntima compaixão. Aleluia. Fazer aquilo que nós não temos muitas vezes. Verdade. Eu já passei por certa experiência nessa minha vida, já contei aqui para os irmãos,
de carregar pessoas, quem sabe até leprosas dentro do meu carro, que não dava para tragar o cheiro. Só faz isso quem tem íntima compaixão. A maioria das pessoas pede para Deus um carro. Eu quero um carro para ir para a igreja. Eu preciso de um carro, Senhor. Mas quando Deus dá um carro, não dá uma carona para nenhum irmão. Não dá carona para ninguém, irmão. E eu passei por isso. Eu e minha esposa passamos por isso. Mas menina pequenininha. E às vezes precisava de uma carona para não sujar os pés de lama, porque morava num lugar que tem muita lama. Chegava com lama até aqui, ó. Mas não tinha companheiro da igreja que viesse, pelo menos não vou lá pegar o pastor Silvio lá, porque eles moram lá num lugar que tem muita lama, não. Então Jesus está falando aqui de íntima compaixão. Aleluia, Deus. Jesus teve compaixão daquela mulher. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aleluia. Pode ser que alguém não olhe para você com esse olhar de íntima compaixão. Mas tem um que você está no trabalho, ele está te guardando. Glória a Deus. Tem um que você está no caminho, ele está te guardando. Você está dormindo, ele está te guardando. A Bíblia diz que ele é o guarda de Israel. Aleluia. Verdade, Jesus. Tem vezes, irmão, que nós achamos que está tudo bem, mas eu já passei por isso, algum dia de noite dormindo e dá uma sugestão Aleluia. que só a misericórdia de Deus. Se não for a Deus que estiver do nosso lado para nos guardar, irmão, a Bíblia vai falar no capítulo 22, capítulo 3, de versículo 22, de Lamentações de Jeremias, que as carnes nós sermos consumidos. As carnes nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. As carnes nós não sermos mortos, não sermos tragados nessa terra, porque Deus tem usado a sua misericórdia. Aleluia. O versículo 124 de Salmo vai dizer que o laço do passarinheiro estava aberto, estava pronto, estava armado para mim e para você. Mas a Bíblia diz que o laço do passarinheiro se fechou e nós escaparemos. Aleluia. Quantos livramentos que Deus deu para mim e para você. Verdade, Deus. Livramento de morte, que não era para nós estarmos mais aqui. Verdade, Jesus. Eu lembro, está fazendo 25 anos atrás, eu trabalhava com motosserra no mato, e era assim umas 15 para meio-dia, mais ou menos, todo mundo parou, e eu queria cortar uma árvore muito grossa que tinha na beira de uma grota, e naquele momento o vento tinha que parar, para a árvore pegar o tombo, ela era muito grossa, e eu fiquei ali para cortar aquela árvore sozinho, e eu fiz o talho com a motosserra pela frente, levei 15, 10 centímetros para cima para aguentar ela, e fui por trás para cortar. Quando eu estava querendo tirar a serra, de repente o vento bate do sul e tendo aquela árvore para o mato, e eu tentei empurrar ela com a força que eu tinha, eu não consegui, aquela árvore estourou dentro do meu peito e me jogou a distância de uns 30 metros de grota para baixo. Aí depois eu fui entender, irmão, se não for a Deus que estivera conosco, É verdade. o diabo já tinha nos tragado da hora. Verdade, Jesus. Livramento de Deus. Por isso que hoje eu passo provas, passo luta, mas eu agradeço a Deus pela prova, porque Deus está sempre nos livrando, aleluia. Deus sempre está nos dando vitória. E a Bíblia vai falar desta mulher, irmão. Uma mulher amargura, uma mulher amarga, um amargo de coração, uma mulher triste de coração, frustrada. Mas a Bíblia diz, Jesus disse para ela: não chore, mulher. Chegou o tempo de ela colher os frutos da sua vitória, aleluia. É, Deus. Aleluia. No versículo 14, e chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam.
e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Escuta uma coisa que o Espírito Santo coloca agora no meu coração. Deus quer levantar pessoas aqui para fazer uma grande obra. Aleluia, Jesus, eu creio, Senhor. Deus nos trouxe aqui nesta noite. Deus está levantando pessoas aqui para uma grande obra. Aleluia, Jesus. O trajeto que Jesus tinha, ninguém queria ir, irmão. Mas Deus foi porque ali havia uma necessidade. O Senhor disse para Pedro: levanta. Levanta, porque eu tenho pressa para fazer a minha obra. A Bíblia vai dizer que Jeremias foi escolhido no ventre da sua mãe para fazer a obra do Senhor. Ainda dentro do ventre da sua mãe, ele foi escolhido como profeta. No versículo 1, Deus fala com ele, e ele disse: não, meu Deus, eu não, ainda eu sou uma criança. Mas a Bíblia diz que Deus não diga que tu és uma criança, porque eu colocarei a palavra na tua boca. É, Jesus, aleluia. E Jeremias passa por um processo, aleluia, muito forte. Por uma prova muito forte. A Bíblia diz que ele vai depois, no capítulo 18, ele vai para uma modelação, ele vai edificar um vaso. E a Bíblia diz que quando ele estava fazendo aquele vaso, a história vai dizer que o vaso se quebra na mão do oleiro. Interessante, irmão, que você só alcança a vitória quando você passa pela prova. A Bíblia diz que ele não jogou o vaso fora. Ele não jogou aquela argila fora. A Bíblia diz que ele automaticamente começou a modelar de volta e começou a edificar o vaso que ele precisava fazer. Aleluia. A Bíblia vai dizer para Jeremias: não poderá eu fazer de vós como fez esse vaso na mão do oleiro? Glória a Deus. Tem sentido a nossa vida, irmão, que nós precisamos se colocar na presença de Deus. Deus nos chamou para uma grande obra. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão morrendo espirituais, precisando de uma palavra de vida. E eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Glória a Deus, aleluia. Quantas famílias que estão perdendo, aleluia, o intuito da fé. Eu me alegrei ontem ali no mistério que nós estávamos. Primeira vez de tantos anos que eu vejo Deus salvando no congresso bastante pessoas. Fiquei muito alegre, me alegrei muito. Presbítero vai agora evangelista, presbítero irmão Paulo César trouxe a palavra, e no final foram mais ou menos de 18 a 20 pessoas que voltaram para Jesus. Glória a Deus. Alguns reconciliaram, alguns É Deus de aceitaram. glória. E eu me alegrei nesta noite, aleluia. Eu falei para os irmãos aqui domingo passado que o próximo ano que vem Deus vai trazer um grande avivamento para a igreja. É Deus de glória. Aleluia. Deus vai ressuscitar muitos projetos que estavam frustrados. Glória a Deus. Deus vai ressuscitar sonhos, aleluia. Aleluia, As Jesus. crianças vão profetizar, aleluia. Aleluia. Os velhos vão profetizar e o nome do Senhor vai ser glorificado na igreja, aleluia. Creio, Deus. Eu creio. Mas para isso nós precisamos ter um ID de Jesus Cristo. Precisamos buscar a presença de Deus. É, Jesus, aleluia. Queres vitória para o teu lar? Começa a se preocupar com as coisas de Deus. Não te preocupe com essas coisas do mundo. Infelizmente, irmãos, as pessoas estão dizendo: olha, isso já foi, já era. Não adianta mais. Não convém perder mais tempo. Recebemos uma mensagem agora, sábado, sexta, né? Ali no Ministério Madureira, onde a igreja precisa de ouvir mensagem dessa maneira, para se acordar. O povo está despercebido, o povo está dormindo.
E a Bíblia vai dizer que Jesus, irmão, ele foi pagar um preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para que nós Glória a pudéssemos Deus, pregar glória. a palavra de Deus, aleluia. É, Deus. No capítulo 15, versículo 16, do Evangelho de São João, a Bíblia diz que não foi eu que quis o Senhor. Não foi nós que escolhemos o Senhor, mas a Bíblia diz que Deus nos escolheu, aleluia. Aleluia, Deus. Há um sentido nessa palavra, Deus nos escolheu e nos nomeou para fazer a obra do Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Por isso, há um exemplo do Senhor quando ele vai para a cidade de Naim. Ele sabia que essa mulher tinha uma necessidade, estava aflita, estava chorando, triste. Era o seu sorriso da casa, mas a Bíblia diz que quando Jesus toca no esquife, o moço se assenta no caixão, aleluia. O povo ficou assustado, aleluia, a ponto de dizer, sobre nós chegou um grande profeta, aleluia. A história vai dizer, irmão, que aonde estava Jesus realizando o milagre, dava equivalente 16 Glória a quilômetros Deus. para a cidade dos pais de Jesus. Estava ali, aleluia, bem pertinho onde aconteceu o milagre. E nessa terra hoje, que está ali, onde foi realizado esse milagre, sabe quais as pessoas que moram ali? Aleluia. São pessoas muçulmanas. Mas por causa do milagre que aconteceu, porque veio uma mesquita dentro daquele lugar, por causa do milagre, os povos cristãos que estão lá, eles se dão bem com eles. Não existe ali contraversão de pessoas, todos são as pessoas que se conhecem e se dão muito bem, aleluia. Por causa do milagre que houve sobre aquele lugar. Aleluia, Jesus. Deus só vai nos acatar. Deus só vai olhar para mim e para você quando nós estamos realizando algo para a obra dele, aleluia. E as pessoas têm que ficar impactadas pelo trabalho que nós estamos apresentando para o Senhor. O diabo não fica contente. Não. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, se não me foge a memória, Glória a Deus. a Bíblia diz que ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para dividir, ele veio para destruir, mas a Bíblia diz que Jesus veio para que tenha vida e que tenha com abundância, aleluia. Então o dono da vida é Jesus. Ele tanto nos abençoa, tanto na vida espiritual como na vida material. Dentro dos nossos negócios, né? É Ele que trabalha, é Ele que age, aleluia. Mas precisamos muitas vezes mover o nosso glorificar, certas vezes em choro, né? Aleluia. Essa mulher não tinha força mais para glorificar, quem sabe? O que consolava dela era o choro. Mas Jesus chegou naquela mulher, não chore mais. Aleluia. Coisa linda, milagre de Deus realizado naquele lugar. Aleluia, Deus. Alguns milagres aconteceram de ressurreição. O primeiro milagre, que eu já falei, foi desse filho da viúva de Naim. O segundo milagre foi a filha de Jairo. O terceiro milagre foi de Jairo. Quantos dias estava Jairo morto? Quantos dias estava Jairo morto? Os irmãos sabem? Quantos dias que Jairo estava morto? Tem alguém que sabe aí responder? 4 dias, né? Então, irmão, eu não estou pregando para morto nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Eu estou pregando para pessoas vivas, aleluia, Aleluia, Jesus. que precisa ter o encontro mais exato com Deus para fazer a obra do Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo. Precisamos nos despertar para fazer uma grande obra, aleluia. Aleluia. Segundo a história vai dizer, irmão,
que a cidade automaticamente, pelos seus discípulos, ninguém dava nada. Porque só tinha Glória a Deus. 187 mil pessoas que moravam naquela cidade. Mas uma pessoa fazia diferença. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele até falou que ele ia tirar a vida de algumas pessoas, como o nosso irmão Jonas, que recusou fazer algo para o Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu e não deixou tirar a vida de Jonas. Tragou um grande peixe, uma baleia, e leva Jonas, aleluia, a ponto de entregar ele lá dentro da praia, terra seca, para poupar a vida dele. Mas a Bíblia diz que Jonas, quando ele estava Glória lá, a Deus, aleluia. nas entranhas do peixe, na profundeza do inferno, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor naquele momento. E Deus socorreu a Jonas. Eu e você não é diferente, aleluia. 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 Deus é fiel. A Bíblia vai falar que uma mulher chamada Agar, a Bíblia diz que ela foi despedida para o deserto para morrer com seu filho. A Bíblia fala que aquela mulher não poderia ficar mais naquela casa. E a Bíblia diz que então Abrão despediu aquela mulher para o deserto apenas com pão na mão. A história vai dizer que aquela mãe, que aquele filho foram para o deserto e terminou-se a água e terminou-se o pão. Aleluia. A história vai dizer que aquela mãe estava chorando, desesperada. O choro da criança era demais. A Bíblia diz que ela se afasta um tiro de flecha daquela criança para não ouvir o choro da criança mais. Não suportava mais. Mas a história vai dizer que Jesus brada Aleluia. Agar, não chore, aleluia. Não chore, porque eu já ouvi o choro da criança. E é um poço, uma fonte diante da tua presença. Abre os teus olhos. E sabe qual é o tempo que estava o poço de água daquela mulher? Alguns dizem que dava 15 passos. Estava tão perto a água dela, mas ela estava tão cega espiritual que ela não enxergava. A vitória estava na mão dela, mas ela estava cega e não enxergava, aleluia. E muitas vezes nós ficamos focados em certas coisas e não olhamos para as coisas de Deus, aleluia. Às vezes Deus coloca sobre nós um abismo, Deus coloca um ciclocismo sobre nós para ver qual é o tamanho da nossa fé e nós afastamos. E é nesse momento que nós temos que trabalhar diante de Deus. Está fazendo o mês mais ou menos. Eu tive um terreno que eu tenho aqui no Figueirinha. Glória. E de repente o moço encalha o carro lá. E tentou tirar o carro, não conseguiu. Eu disse, eu vou lá ver se consigo fazer uma coisa desse rapaz. Aí eu cheguei lá, olhei o carro, só não sai, só puxar. Eu disse, queres amarrar aí a corda aí? Eu puxo para ti. Estava com uma roupa boa, um calçado bom, não tinha lama demais. Você quiser amarrar a corda, eu puxo o carro para você, sem problema, tá? Se não sair, não tem problema. Mas eu vou tentar te ajudar aí. Aí olhou para mim, pois é, também não quero sujar minha roupa. Não quero sujar minha roupa. Pois é, mas a necessidade é sua. É você que precisa. Eu me prontifiquei te ajudar. E eu não vou sujar minha roupa. Aí então deixa, eu vou chamar um guincho. Aí eu voltei para trás, o rapaz falou, o rapaz é um promotor. Promotor também. Não posso fazer nada, eu fui ajudar ele, não quis. Eu não posso minha roupa, não posso. Quando eu cheguei em frente do meu terreno, o Espírito Santo falou comigo, não temas, porque eu te mandei lá naquele lugar. E quando eu tentei vir embora, o Espírito Santo falou, não temas, porque eu te mandei naquele lugar. Aleluia. E aí quando eu voltei para ajudar, chegou um grupo de pessoas, eram umas 10 pessoas ali, e aí conseguiram tirar o carro, e eu fiz um sinal, eu disse, não, nós temos, aí conseguiram empurrar o carro. Naquele momento eu pequei diante de Deus.
São simples coisas, irmãos, que às vezes nós ganhamos para Jesus e nós se afastamos. Se eu pegasse e me abaixasse ali, sujasse a minha roupa, me molhasse ali naquela água, ali amarrasse a corda, ele ia ver o tamanho da minha fé. Às vezes Deus nos coloca nesse tipo de abismo para ver qual é o tamanho da nossa fé. Ali eu vi que eu pequei diante de Deus. Aleluia. Não fui sábio. A Bíblia vai falar que Paulo, ele se fez de todo para ganhar tudo. Você sabia que o nosso irmão, já vou terminar, o nosso irmão Davi se fez de louco uma vez? Davi se fez de doido. Saul queria matar ele por toda a lei. E a Bíblia diz que ele vai dentro de um reinado dos sírios. E ele queria um abrigo para se esconder de Saul. Era muita gente em busca dele. E se ele chega meio de boa lá, o rei vai mandar prender e matar. Entendeu? Aleluia. É da linhagem de Jessé. A Bíblia diz que ele ficou doido lá na frente. Ficou todo doido fazendo um monte de misura lá, né? E pulava para um lado e para o outro, porque eles não aceitaram quando entrou lá dentro. E aí o rei olhou para ele: vocês estão ficando doidos. Vocês são mais doidos do que esse homem. Estão doidos aqui para dentro do meu reinado. Despede esse homem, acompanha ele em um lugar aí, mas tira aqui dentro do meu reinado. Então tem coisas, irmãos, que nós temos que se fazer de doido para ganhar tudo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus. O trajeto que Jesus caminhou para salvar esta mulher e o filho dela não foi fácil, irmão, mas Deus tinha um projeto na vida dessa mulher, aleluia. Na família dela, aleluia. Por isso, meus queridos irmãos que estão aqui, aleluia. A minha família e a tua família, ela está debaixo das mãos do nosso Deus. Por mais falho que nós sejamos, por mais negligente que nós somos, Deus sempre vai nos livrar, aleluia. Porque Deus é fiel, aleluia. No capítulo, nós estávamos aqui no capítulo 16, aleluia. E de todos se apoderou o amor e glorificava Deus, dizendo: um grande profeta levantou-se entre nós. Deus visitou o seu povo, aleluia. Não tinha quem fosse pregar a palavra de Deus, irmão. E muitas pessoas se converteram na cidade de Naim, intermédio de Jesus Cristo. Por isso, eu e você, nós somos responsáveis das almas que precisam ser salvas ainda. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia. Aleluia. Hoje ali, irmão, é um marco. Essa cidade que era desprezada, hoje é um marco das coisas de Deus. A igreja ainda aparece lá, ela ficou mais afastada, construíram uma outra em cima daquela, porque ficou muito baixa, a cidade foi crescendo um pouco mais, mas ainda está aquele marco lá, do milagre que Jesus fez naquele lugar. Deus quer te usar para fazer milagre intermédio da palavra de Deus. Aleluia. Mas precisamos se colocar na presença do Senhor. Aleluia. Estamos muito preocupados com o dia da manhã, mas a Bíblia diz que o dia da manhã nos pertence. É hoje. Deus, é hoje. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos se colocar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você. Aleluia. Eu sinto Deus dando livramento aqui nesta noite. Livramento, aleluia. Quem sabe até de morte. Aleluia. Não deixa você ser provado. Antes de você ser provado, vai para a presença de Deus. Aleluia. Vai se colocar na presença de Deus com mais virtude, com mais vigor. E Deus irá dar o grande livramento. Amém? Aleluia. Senhor nosso Deus. E nosso Pai Celestial, adoramos nesta noite, ó Pai. Por intermédio da Tua palavra, Senhor.
Graças. Como o Senhor teve compaixão, uma íntima compaixão desta mulher, meu Pai. Isso aqui é a tua igreja, meu Pai, a tua noiva imaculada, Senhor. E tu conhece, meu Pai, cada necessidade, tu conhece cada coração, meu Pai. Se porventura, meu Pai, algum abismo tem chegado, o Senhor, a ponto de entristecer, meu Pai. A ponto de não ter força, meu Pai, para clamar-te. Nós oramos nesta noite. E nós repreendemos este mal, meu Pai, esta fúria, Senhor. Porque nós cremos na tua palavra, Senhor. Meu Deus, é no nome do Senhor que nós determinamos a bênção, a vitória para a tua igreja nesta noite, Senhor. Esta pessoa que está nos escutando, Pai, por intermédio, Senhor, do Facebook, Senhor, pela internet, Senhor, nós também oramos nesta noite, Senhor, e nós determinamos a retirada de todo mal, meu Pai, de toda investida, meu Pai, contra esta pessoa, Senhor. Todo laço passarinheiro que tem chegado nesta casa, meu Pai, nós oramos e nós determinamos a retirada de todo mal, e nós o abençoamos pela tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa mensagem e eu tenho certeza que Deus irá, aleluia, abençoar cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Amém? Na continuação, o nosso pastor Adriano. Glórias a Deus. Aleluia.